você mais uma vez aqui nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no livro dos Salmos, capítulo 12, um texto riquíssimo e que tem ensinamentos para o dia de hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 12, que nós vamos efetuar a leitura desse texto belíssimo da Palavra do Senhor neste momento. Diz-nos assim a Palavra de Deus. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores. A língua fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Este salmo, ele nos remonta a um momento da vida de Davi que nós conhecemos muito bem, como aquele momento em que, após Davi ser ungido da parte de Deus para assumir o trono no lugar do rei Saul, que havia desobedecido a Deus, Davi, o ungido do Senhor, ele é alvo da perseguição de Saul. Saul, orgulhoso, reúne o seu exército para literalmente caçar Davi por todo o território. E Davi, então, ele deixa o seu ambiente, deixa a sua moradia, deixa o ambiente da sua família para viver como um transeunte. Ele vive como um nômade nos desertos, nas covas. Não há quem possa abrigar Davi, porque isso configuraria um crime contra o rei que o perseguia. Não havia amigos para o receber. Consequentemente, a família também ficava privada de dar abrigos a Davi. E Davi foge por todos os lados, buscando guarida. Mas Davi nos ensina algo maravilhoso. Nós não imaginamos como foi essa experiência de Davi. É longe demais da nossa realidade de vida o que é uma pessoa, há 3.000 anos atrás, ficar vagando pelo deserto, buscando um lugar para se refugiar, quando não pode ter contato com mais ninguém. Mas Davi nos ensina que ele buscava refúgio no Senhor, em dias em que ele não encontrava endereço algum nessa terra, refúgio e guarida para manter-se na terra dos viventes. Este salmo, Salmo número 12, ele foi composto exatamente neste momento. Segundo especialistas, e dentre eles o reformador João Calvino, o que nos faz pensar que foi neste contexto é essa palavra todos estão corrompidos, só há perversidade no mundo, por todos os lados. Davi tinha experiência de perseguição e que todo o mundo estava concitando contra a sua vida. Meditemos primeiramente em como ele ora neste salmo. Davi começa a sua oração no Salmo 12, versículo 1, dizendo o seguinte: socorro, Senhor. Essa expressão é uma expressão que todos nós conhecemos muito bem. Mas vale a pena nós determos aqui o nosso coração meditando um pouquinho mais nessa expressão.
Já tivemos a experiência de, numa viagem, num momento de lazer, aquele momento que nós estávamos elaborando para que fosse de gozo, de alegria, de recreação, ele nos dar um grande susto. Talvez você um dia tenha descido à praia com a sua família e aquele momento de tomar um banho na água, de repente tornou-se um susto porque a onda veio de uma forma inesperada e talvez você mesmo teve uma experiência de quase afogamento. Ou quem sabe numa piscina. Todos nós temos um relato próximo a nós disso. Alguns, o relato ele é trágico. E o que se passa com uma pessoa que está numa experiência de afogamento, sucumbindo em águas revoltas? Essa pessoa ela reúne todas as forças buscando um apoio. E ela não encontra. Ela procura o fundo para dar pé, para subir. Quando ela coloca as narinas para fora, ela busca um mínimo de ar para tentar recobrar o ânimo, conter a ansiedade nessas águas revoltas. E é uma combinação que tem que ter ali, porque ao mesmo tempo que busca-se o ar, também tem que aproveitar aquele momento para fazer com que a voz ecoe por sobre as águas, dizendo: socorro, me ajude. Quão desesperadora é a situação de quem está num afogamento. Porque a pessoa ela coloca o rosto para fora, puxa o ar e ao mesmo tempo ela tem que gritar por socorro. É esta sensação que esta palavra aqui transmite no hebraico. Essa expressão de socorro que Davi está utilizando é a mesma de um homem que está chafurdando em águas revoltas no meio de tanto desespero, de tanta ansiedade, quando o organismo sente a morte chegando muito perto, o descontrole toma conta, então coloca as narinas para fora e grita socorro, e ele grita para alguém. Davi diz: socorro, Yahvé. Socorro, Deus da aliança, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que tomou a iniciativa de fazer aliança com o seu povo. Eu faço parte do povo da aliança, Deus, e eu estou num momento que só o Senhor pode me livrar deste afogamento nesta vida, neste mundo de nômade, de fuga que eu estou vivendo. Socorro, Senhor. Você está passando por um momento assim também, em que você reúne todas as forças para colocar suas narinas para fora e você tem em rápidos segundos a oportunidade tanto de inalar oxigênio como também de transmitir o seu grito dizendo socorro. Olha, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra quanto Deus se importa com a nossa humanidade e nos deixou este livro maravilhoso que é o livro dos Salmos, para nós sabermos o seguinte: homens santos que viveram antes de nós passaram por experiências tais como nós passamos hoje em dia. E eles, sim, tiveram sensações de desespero, de ansiedade, sensações de que o vale da sombra da morte era longínquo, tal como nós estamos vendo aqui. E eles gritaram por socorro a Deus. E Deus os ouviu? Certamente sim. A palavra do Senhor nos ensina que Davi gritou: socorro, Senhor. Eu estou desesperadamente precisando que o Senhor estenda a sua mão e me tire dessa situação. E ele dá a razão. Olhe só onde Davi estava se afundando. Porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Ou seja, Davi ele olha para toda a sua volta e ele enxerga que, mesmo no contexto de Israel, o povo da aliança, o povo a quem Deus chamou para ser povo exclusivo seu, o povo estava se desviando,
O povo estava escolhendo os padrões mundanos, os padrões da traição, os padrões da perseguição, os padrões do conchavo, da aliança, através de práticas pecaminosas, e não havia piedade. Eu também sou como você. Nós olhamos à nossa volta e nos questionamos o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com o mundo. É difícil de nutrir relacionamentos hoje em dia, não é verdade? É difícil até mesmo no ambiente familiar. Muitas vezes nós olhamos e vemos que o que acontece é que as pessoas elas se relacionam com lábios bajuladores, como Davi diz aqui, com falsidade na palavra, e tudo isso acontece porque há uma expectativa de colher dessa atitude pecaminosa. Eu vou explicar. Pessoas muitas vezes entram no padrão mundano de bajular uns aos outros, porque através desta aliança bajuladora, o que há em retorno é exatamente um afago ao ego, há um distanciamento da verdade, as pessoas sabem disso, mas existe um sossego, uma paz, entre aspas. Não haverá incômodo se eu bajulo, se eu tolero o pecado do outro, se eu não transmito meu interesse pela verdade, pela integridade, o outro também estará confortável na minha presença e assim eu não o incomodarei e ele também não incomodará a mim. E vai se criando uma aliança de vizinhança pecaminosa em volta uns dos outros. E não é isso que está acontecendo nos nossos dias. Nós vemos pessoas alimentando umas nas outras a prática do pecado e assim elas vão se bajulando e vão mantendo uma vizinhança de pecaminosidade e uma aparente paz. Na verdade, elas estão criando uma sociedade contrária à santidade de Deus. E o que somos nós neste universo? Nós somos uma pequena colônia ínfima neste universo que Deus ocupa. E se nós vivermos criando uma habitação pecaminosa, nós estamos como um câncer. Nós estamos reagindo contra um corpo extremamente saudável e harmonioso que é a glória de Deus. Nós precisamos nos voltar ao Senhor como Davi está fazendo. Socorro, Senhor. Eu estou nessa geração. Socorro, Deus. Eu não consigo encontrar auxílio. Não há integridade em minha volta. Socorro, Deus. Saiba, se você vive num momento em que você olha para as notícias, olha para as conversas, você no seu ambiente de trabalho tem pessoas que nutrem conversas maliciosas, malignidade, é tapete que é puxado, é traição que é alimentada, ou até mesmo no ambiente familiar, as pessoas incentivam a pagar o mal com o mal. Olha, não caia nessa, não vá por este caminho, porque todo pecado é contra a santidade do Senhor Deus. E Deus não deixará o pecador impune. Ele aplica o seu juízo. Dos céus o Senhor manifesta o seu juízo contra toda a pecaminosidade. E Jesus voltará. Para os seus eleitos, para os salvos, o que há é um futuro de gozo, um futuro de esperança, de alegria. Mas para aqueles que menosprezam a santidade de Deus, é um juízo interminável. É um juízo, uma sentença, assim um endereço na eternidade para todos aqueles que se afastam de Deus e que fazem alianças através do pecado. Como então que Davi reverte esta situação em que ele vive? A situação ela é tão desesperadora que no último versículo ele diz: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Você já reparou que os artistas de renome, eles hoje em dia não fazem tanto sucesso por causa da letra
do amor que eles cantam ou por causa da musicalidade, mas sim porque há uma exaltação a um padrão de perversidade. Nós temos isso em muitos lugares, no mundo todo. O que aconteceu com a nossa poesia? O que aconteceu com a nossa habilidade de criar o belo e admirar o que Deus colocou ante os nossos olhos? O pecado reina por todos os lados. E Davi diz aqui, a vileza, ela está sendo exaltada e por isso a perversidade, ela é propagada por todos os meandros. Nós não temos outra fonte de esperança, de tranquilidade e de vida, senão na pessoa do Senhor Deus, o Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Davi ora, pedindo socorro ao Senhor, ele manifesta o que está no seu coração. Aquela agressividade que naturalmente nós temos de fazer alguma coisa por nossas próprias mãos. Olha, não se antecipe, não saia por aí tomando decisões assim. O cristão, antes dele promover justiça com as próprias mãos, ele fala com Deus. Deus, eu tenho vontade às vezes, Deus, mas eu não vou fazer isso. Eu vou falar aqui com o Senhor na minha oração, porque enquanto eu transmito na tua presença o que está nas minhas emoções, a minha indignação, vem paz ao meu encontro. E quando Davi faz isso, ele diz, corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Nós ficamos indignados quando nós olhamos a nossa sociedade, olhamos a nossa volta e vemos como que as pessoas são bajuladoras, elas estimulam umas às outras a malignidade e ainda dizem, a boca é minha, eu falo o que eu quero. Ou a mente, a inteligência é minha, eu empresto ela a quem eu quiser. Elas menosprezam a Deus, elas vão contra os valores da família, elas agridem o casamento, elas incentivam o mal. E a indignação nossa vai para onde? Vai para a internet? Nós vamos criar textos de indignação? Não adianta nada. Nós vamos mandar mensagens para quem nos fere na mesma medida? Nós vamos devolver, pagar o mal com o mal? Não é assim que a Bíblia ensina. Primeiramente, nós dizemos, socorro, Senhor. Eu estou nessa geração e eu não quero afogar-me nela. Eu não quero que essas águas revoltas nesse vórtice maligno me puxe para baixo. Socorro, Senhor. É o que o Salmo 12 nos ensina. E enquanto Davi ora, então vem a resposta imediata do Senhor. E ela vem da seguinte forma, por causa da opressão dos pobres, no versículo 5, Salmos 12, 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Não se esqueça, Deus, Ele é o justo juiz. Por mais que os homens digam onde Deus está, Deus continua sentado no alto e sublime trono. Onde Deus está? Deus está com seus ouvidos atentos aos seus. Onde está a justiça de Deus nesse mundo? A justiça de Deus, ela é favorável a quem está sob opressão. Não é sob quem se faz de minoria e diz que está sendo oprimido. Não. E até utiliza do pecado como argumento. Não. Deus, Ele está com seus ouvidos atentos, de fato, a quem vive a opressão num mundo de bajuladores e malignidade e perversidade. O Senhor, sim, Ele se coloca em favor do órfão, da viúva, do pobre, daquele que está granjeando o pão de cada dia, daquele que está sendo solapado por um mundo de perversidade e chora para sustentar a família, daquele que está sofrendo num hospital e os planos médicos não atendem. Sim, Deus é justo juiz. E Deus há de manifestar a sua justiça mais cedo ou mais tarde. E esta convicção, ela só vem enquanto oramos.
Se você é uma pessoa que se diz um cristão e tem sentido que as águas revoltas da indignação, a sua vizinhança é de malignidade, e você tem pensado, por que eu vou orar? Olha como está o mundo, Deus não faz nada. Eu estimulo você a voltar a ter momentos a sós com Deus. Porque somente quando nós estamos na presença de Deus, como Davi faz aqui no Salmo 12, socorro, Senhor, é que nós temos convicção do juízo presente de Deus. Pessoas indignadas com Deus são pessoas que precisam orar mais, porque Deus, Ele não criou este mundo e se ausentou para uma outra galáxia como os pagãos pensavam. Não, Deus se faz presente em todos os lugares e Ele exerce sim a sua justiça. E quando nós oramos, nosso coração ele é possuído desta confiança e dessa convicção. Ainda enquanto Davi ora, ele diz, no versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. A palavra 7 vezes, ela nos ensina aquilo que a tradição hebraica desde a antiguidade estimulava de que é o número da perfeição, é absoluto, mas há aqui uma referência no texto hebraico que diz, quando fala sobre a prata refinada em cadinho de barro, o texto diz, na profundeza da terra ela é refinada, ela emerge totalmente purificada, não há necessidade de ficar depurando e tratando esta palavra, porque ela já vem da fonte extremamente pura. Esta é a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus procede da boca de Deus. Não precisamos dar um jeito na Bíblia, não precisamos dar um jeito na palavra de Deus. Ela é totalmente pura e ela vem ao nosso coração e promove o que no nosso coração? A qualidade que ela mesma tem, purifica o nosso coração de toda a malignidade que há à nossa volta. E Davi diz, as palavras do Senhor, enquanto o mundo está assim, por causa dos bajuladores, da língua que maliciosamente faz alianças, eu busco a palavra de Deus porque ela é pura. Ela mantém a minha mente purificada, mantém o meu coração purificado. A palavra de Deus me dá olhos santos, eu passo a ver a beleza da glória de Deus num mundo de malignidade. E assim então lhe diz, sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Que convicção maravilhosa há no Salmo 12. Um homem que não tinha guarida, que o mundo todo estava sendo arregimentado para persegui-lo, simplesmente porque ele era eleito de Deus, ele era ungido de Deus. Ele olha à sua volta e diz, eu estou no meio de uma geração que parece que não sobrou ninguém piedoso, alguém amigável, alguém misericordioso, mas ele fala isso com Deus, e quando ele fala isso com Deus, vem a palavra pura de Deus dizendo algo maravilhoso no seu coração, que Deus nos guarda. Você já orou com gratidão a Deus pelo dia de hoje, por você ter chegado até aqui, porque Deus te guardou. Você aspira pela justiça de Deus. Quando você vê o mundo em que nós estamos, você diz, Deus, eu me refugio em Ti e eu creio que o Senhor há de manifestar justiça na terra dos viventes, porque é assim que um crente se comporta. O apóstolo Pedro, na sua carta, nos ensina algo maravilhoso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, ele disse, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que maravilhoso é saber isso, que nós, no momento em que nós reconhecemos o senhorio de Jesus,
que por obra do Espírito Santo nós nos rendemos à graça de Deus, a partir deste momento nós somos peregrinos e forasteiros, tal como Davi foi lá atrás. Esse não é o nosso lugar. Nós devemos esperar a nossa verdadeira morada, que o Senhor Jesus virá nos buscar e nos levará para sempre estarmos com Ele. Mas enquanto estivermos aqui, não vamos nos amoldar ao que o mundo oferece. Não entraremos na forma do mundo. O Salmo 12 nos ensina: socorro, Senhor. As palavras do Senhor são puras. A palavra do Senhor, ela é depurada. Num mundo de conchavos, de bajulação e malignidade, medite na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus de joelhos dobrados. Mergulhe a tua mente na palavra de Deus e menos no que os homens são e fazem. Eu quero orar por você nesta manhã. Talvez você esteja sofrendo porque não tem encontrado guarida neste mundo, e realmente não há guarida neste mundo. É somente no Senhor que nós temos. Talvez os lábios bajuladores tenham ferido o seu coração. Há muitas pessoas que, por professar a fé em Jesus, são perseguidas pelos familiares. Elas perdem relacionamentos, elas se veem sozinhas e parece que o mundo todo sumiu e ela ficou só. Também quero orar por você nesta manhã, que está sofrendo de alguma enfermidade, alguma causa específica na sua vida, e que você está como uma pessoa se afogando, aproveitando o pouco de fôlego que tem para gritar por cima das águas: socorro! Eu convido você a fazer como Davi no Salmo 12: socorro, Senhor! Dirija sua atenção ao Deus da sua salvação. Oremos neste momento. Senhor, graças te damos pelo dom da vida. Graças te damos pelo dom da salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos salvos, sermos santos e irrepreensíveis numa geração perversa. Vivermos, ó Deus, para o louvor da tua glória, para que o mundo, vendo as nossas obras, glorifiquem a nosso Deus e Pai. Senhor, nós somos frágeis, nós somos barro, e muitas vezes nós somos feridos, somos acotovelados por uma vizinhança de malignidade, de conchavos, de bajulação, e nós nos perguntamos: o Deus, de fato, a piedade, ela sumiu do mundo? Onde, ó Deus, eu posso me abrigar? Senhor, onde houver uma pessoa assim neste momento, ó Deus, dê da tua paz, derrama do teu bálsamo no coração, e como tu fizestes a Davi, faça conosco, ó Deus, dá-nos a tua santa e bendita palavra, palavra pura do Senhor Deus. Ó Deus, tu és o Deus da nossa salvação. A ti, ó Deus, nós devemos gritar por socorro e não esperar de mais outra fonte senão unicamente do Senhor. Socorre-nos, ó Deus. Ó Deus, segundo a tua grandeza, segundo o teu poder, segundo a tua vontade, onde houver uma pessoa enferma nesta manhã, ó Deus, cure-a para o louvor da tua glória. Ó Deus, onde houver uma pessoa gemendo neste momento, tu és o Deus que ouve, Senhor, a oração do íntimo, Senhor. Ser favorável, ó Deus, a esta vida, para o louvor da tua glória, segundo o teu querer e a tua vontade soberana. Dá-nos, ó Deus, um dia maravilhoso na tua presença, meditando na tua palavra. Assim nós oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor.